Fala, aventureiros do universo mágico do RPG. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um filme mais recente, muito mais recente mesmo. Na verdade, eu tenho uma lista enorme de filmes para trazer para vocês nessa temporada, mas eu sei que não vai dar tempo de fazer todos. Porém, esse filme, ao assisti-lo, ganhou minha atenção e eu decidi trazer ele aqui para vocês. Então, não me julgue. Ou se quiserem julgar, julguem a si mesmo. Só não esqueça de, antes de julgar, sentar o dedo no curtir aqui desse vídeo. O filme que eu trouxe para vocês é Donzela, lançado recentemente pela Netflix. O filme já começa com uma cena muito, mas muito RPG, com um rei seguido por seus cavaleiros atrás de um dragão. E o fantástico dessa cena é que a gente percebe que os cavaleiros que estão seguindo ali provavelmente são os melhores cavaleiros do reino. Afinal, eles estão acompanhando o rei do reino. Então você imagina que são os melhores guerreiros que o reino ali tem. E eles não chegam nem a ser paros para o dragão, em uma cena estonteante. E o nome do filme já diz tudo: Donzela. Ou seja, a protagonista é uma garota indefesa. Só que não. E o que me chamou a atenção nesse filme, e me chama a atenção em quase todos os filmes, é a amarração do roteiro. São pequenos detalhes que são mostrados ali atrás, porém que lá na frente eles se encaixam e você, como telespectador, fala: ah, então era assim. E assim o filme já começa mostrando a donzela cortando lenha numa região inóspita que ela vive. Ou seja, ela não é nenhuma mimadinha criada num castelo e servida por todos. Isso mostra que ela tem que se virar para sobreviver. Isso é interessante, que os roteiristas estão atentos à história e colocam esses detalhes interessantes para que a história seja amarrada lá na frente. E o filme segue. E logo em seguida, a gente já tem uma cena de um reino mais próspero chegando no reino dessa garota e convidando a mesma para se casar com o príncipe daquela região. E vale lembrar que ela não é um Zé Ninguém. É importante perceber que a família dela é importante, porém não ficou claro a importância dela em relação à família real que veio buscá-la. Se eles são apenas uns nobres que pertencem àquele reino ou se é um reino distante e menos próspero. Eu imaginei algo como Winterfell, que é uma parte de um reino maior, porém autônoma e que vive isolado ao norte. E o filme segue com um romance básico e com alguns detalhes que são importantes para a história, mas não são tão importantes para que eu traga aqui. Então vamos acelerar a história e vamos ao que interessa. E quando tudo é acordado em relação ao casamento, a rainha Ana Maria Braga, seu filho e toda a corte acabam levando a princesa para um local na montanha onde vai ser realizado um ritual. E este ritual lembra aquele clássico da donzela que é sacrificada para um dragão, só que daqui no filme é muito mais interessante. E a cena da personagem Lodge se descobrindo dentro da dungeon onde o dragão habita é cheia de suspense. Temos aquela cena dos passarinhos sendo queimados e logo em seguida o dragão se revelando e perseguindo a sua vítima de uma maneira sádica e se divertindo com isso. E é interessante que a baforada do dragão não é apenas fogo. Ela é uma mistura de fogo com lava, parece um napalm, e sai igual um líquido pelas cavernas do local. E o dragão ele se diverte sem pressa em matar as suas vítimas. E a jovem já é ferida logo em seguida por uma dessas baforadas. Porém, a dor dela é menor do que seu desespero, e ela tem que explorar a caverna para acabar se escondendo da criatura. E como eu disse, detalhes do roteiro é que tornam um filme interessante ou não. Logo na cena do casamento lá atrás, as aias colocam na roupa da Elodie uma espécie de enfeite que parece um ovo. E a irmã dela acaba abrindo esse ovo e vendo uma espécie de cera que tem dentro dele e ela até cheira para ver o que é aquilo. E nessa cena seguinte, a Elodie descobre que aquele ovo ele pode ser acendido e vira uma lanterna. E é interessante porque os roteiristas prestam bastante atenção. Aquela lanterna ela dura apenas alguns minutos. Ou seja, é suficiente apenas para Elodie iluminar um pouco o seu caminho e logo ele se apaga. E são detalhes assim do roteiro que fazem uma aventura ficar muito mais interessante e que me fizeram trazer esse filme nessa edição do Universo Estendido RPG com Filmes. E mais uma vez somos levados para mais um detalhe. Eu como mestre, eu gosto de construir minhas dungeons como se fosse um ecossistema que sobrevive à parte. E muitas vezes eu coloco coisas ali na dungeon que servem para os jogadores como uma forma de auxílio dentro daquela missão. E assim, quando a lamparina se apaga, o mestre mostra para a personagem Elodie uma iluminação no fim da caverna.
Afinal, o subterrâneo é uma escuridão total. Assim, o mestre criou uma solução para que a personagem Elodie pudesse iluminar seu caminho com criaturas fluorescentes. E assim, como em uma partida de RPG, a personagem utiliza todos os detalhes que se encontram ao seu alcance. Assim, um detalhe mostrado lá atrás, de uma sustentação que é colocada dentro do vestido dela, é utilizado como uma adaga e impede que ela caia num precipício. Com certeza, essa ideia que o jogador teve de usar aquela sustentação do vestido como uma adaga deu bônus para ele no teste que o mestre exigiu para que ele não caísse no precipício. E é claro, o personagem gastou pontos em improviso, porque a Elodie é muito boa nisso. Ela utiliza aquela manga do vestido que é meio transparente, mas resistente, para criar um saco onde ela coloca as criaturas luminosas e cria uma lamparina improvisada naquele momento. E assim, os detalhes do roteiro é o que torna uma história crível. Da mesma forma que são detalhes de uma aventura de RPG que torna uma aventura épica. E quando a Elodie está fugindo novamente do dragão, ela acaba caindo num buraco onde ele não alcança. E ali ela fica por um tempo. E ela começa a ter uns delírios ali, e eu acredito que seja por causa do ferimento na perna dela, que talvez tenha começado a infeccionar e talvez causando alguma febre nela. E é claro que aquele ferimento levaria ela à morte naquele local. Mas um bom mestre, ele sabe colocar recursos dentro de uma dungeon de forma que os jogadores possam aproveitar. E assim, quando ela está meio que desmaiada, desfalecida ali, o saco com os vermes que ela colocou acaba se abrindo e esses vermes acabam escapando e indo em direção à perna dela onde está o ferimento. E quando ela acorda, ela percebe que aqueles vermes têm a capacidade de curar os ferimentos dela. E isso no universo fantástico é muito legal. Isso daria até outras aventuras, por exemplo, exploradores que entram na caverna para pegar essas criaturas e vender para alquimistas transformá-las em poções de cura. E é claro, a garota é porreta e ela não vai se entregar. Assim ela percebe um mapa rudimentar desenhado na parede por antigas donzelas que foram jogadas ali. E ela decide seguir esse mapa para achar uma saída daquela caverna. E o roteiro novamente nos mostra detalhes interessantes, porque quando a garota chega, ela vê uma caverna de cristal toda pontiaguda. E aí existe um close na mão dela sendo enfaixada e nos pés dela sendo protegidos para que ela consiga escalar de forma mais fácil essa parede de cristal. E a garota é mestre no improviso, porque ela utiliza uma coroa como uma ferramenta para ajudá-la a escalar. E a gente percebe nessa cena o quanto o dragão é sádico, porque ele percebe a garota escalando ali e ele podia ir atrás, matá-la, dar uma baforada. Talvez não uma baforada não, porque como a baforada dele é meio líquida, talvez aquilo caísse novamente em cima dele. Mas ele deixa a garota escalando ali porque ele sabe que aquilo ali não vai dar em nada. Então deixa ela lá se virar, sofrer um pouquinho mais, para que depois ele mate ela. E seguindo o filme, ele nos mostra a motivação do dragão para seus atos perversos de vingança e sua malignidade. E tudo é uma resposta àquele rei e àqueles cavaleiros que vimos lá no começo, que acabou matando os seus filhotes. Isso é interessante porque todo personagem ou vilão de RPG, ele precisa ter uma motivação para que ele ganhe uma base mais sólida e seja mais crível. E o pai da garota, arrependido por ter trocado a sua filha por ouro, acaba voltando na caverna para resgatá-la. E isso nos dá aquele time do tempo que ela ficou dentro da caverna, porque se ela casou no dia anterior, provavelmente o pai ficou ali mais um dia e estava indo embora no dia seguinte. Então ela está ali aproximadamente umas 24 horas. Mas é claro que para guerreiros normais é impossível enfrentar um dragão. E o dragão acaba utilizando o pai da garota para tirá-la do esconderijo e trazê-la para a presença dele, porque o dragão se tornou obcecado pela garota. E nessa parte a gente consegue ver o dragão por inteiro. E a gente percebe que ele não é um dragão tão gigante, e é um dragão bem diferente do convencional. Ele é meio esguio e parece uma mistura de um felino com um dragão. E quando a Elodie consegue escapar da caverna, ela sabe que o dragão vai vir atrás dela. Então ela monta no cavalo e começa a cavalgar. Só que ela sabe que o dragão irá alcançá-lo. Então ela desce do cavalo, deixa o cavalo seguir enquanto ela se esconde. Isso é muito perspicaz e mostra a inteligência do personagem. E é claro, o bichão fica todo nervosão de ter sido enganado. E a rainha Ana Maria Braga tem de cancelar o seu programa matinal para resolver um problema de fogo. Mas não é fogo do fogão, não. Ô, louco! E o problema que ela encontra vai lá e busca a irmã da garota. A gente joga a irmã da garota lá no poço e o dragão nem vai perceber a diferença entre uma e outra. E a Elodie, que achou que podia ir embora e receber o XP da missão, acaba descobrindo que sua irmã foi jogada lá no poço. E ela acaba tendo que voltar para a caverna, porque o mestre dessa sessão, ele quer ver sangue. Mas a mãe dragão, magoada, ela não quer a Elodie fake, ela quer a Elodie verdadeira. E assim ela vai usar a garota, irmã da Elodie, como isca para atrair a Elodie original. Mas a garota é porreta. E quando ela volta, ela já conhece todo o esquema da balada.
E ela acaba fazendo uma nova lanterna com aqueles bichos fluorescentes, esfregando um líquido fedorento que ela descobriu lá atrás, isso o roteiro mostra pra gente, para disfarçar seu cheiro, e acaba cortando seu cabelo para fazer umas peças de cordinhas lá que ela vai usar numa armadilha. E a menina, ela é especialista em armadilhas, porque ela cria uma estrutura milaborante lá com um timer, porque ela precisa de tempo para chegar até o dragão, e quando aquilo ali desarmar e cair, o dragão ser atraído e ser tirado de longe da sua irmã. E é por isso que esse filme entrou aqui, porque esses detalhes do roteiro fazem toda a diferença até mesmo numa aventura de RPG. E aí ela consegue resgatar a irmãzinha, mas não dá tempo deles fugirem da caverna, afinal o dragão voa, ele é rápido demais. E assim só resta a Elodie uma alternativa. Vou contar pro dragão a verdade, que esses caras jogam a gente aqui que a gente não é nobre nada. Mas o dragão sádico não tá nem aí, ele só quer se divertir e matar a Elodie. Mas a garota é braba e tem uns pontos de vida extra. E apesar de estar toda queimada, ela acaba enfrentando o dragão e tirando um sucesso decisivo e furando o olho dele e também atravessando a pata dele com uma espada. E é claro que o bicho ficou todo nervosão. Mas a Elodie não sobreviveu apenas pelo fato de ser brava. Ela também é inteligente e muito perspicaz. E assim, num teste bem sucedido de percepção, ela percebe a poeira da caverna batendo no relevo natural da mesma. E ela acaba utilizando a arrogância do dragão contra ele mesmo. E assim, ela decide se tornar Khaleesi, a queimada. E acaba decidindo ajudar o dragão utilizando aqueles bichinhos fluorescentes para curá-lo. E assim o filme termina com aquele final meio Targaryen. Mas o filme é interessante exatamente por causa disso, porque ele traz vários detalhes no meio do filme que são importantes no final. E isso faz toda a diferença no roteiro e em uma aventura de RPG. E o filme segue, e a jovem acaba sendo convidada por um reino mais próspero. Isso é tudo, pessoal.